Olá, o meu nome é Larissa Santana dos Santos, eu tenho 22 anos e atualmente estou cursando o 7º período do curso de Direito da Universidade de Sorocaba, Unísio, situada no estado de São Paulo, Brasil. O meu trabalho versa sobre o caso Rio Centro e a Comissão Nacional da Verdade como instrumento de garantia do direito à verdade e à memória. Para esse trabalho, eu me vali do método de abordagem indutivo e do método de pesquisa bibliográfico por documentação indireta. Eu utilizei nesse artigo o exemplo do Rio Centro e as consequências da investigação que a Comissão Nacional fez sobre o caso para demonstrar como essas novas descobertas afetam a sociedade no que tange o direito à verdade, dos fatos e à memória. O caso Rio Centro ocorreu no contexto de ditadura militar, onde o Estado praticou muitos abusos contra a população, valendo-se muitas vezes da violência e de atos de terrorismo. Entre o ano de 1980 a 1981, foram aproximadamente 40 atentados à bomba que ocorreram no país. Um deles contra a Ordem dos Advogados e que acabou vitimando uma mulher que estava na sala. Nesse fatídico ano de 1981, no dia 30 de abril, ocorreria o show do 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalho. Esse evento ocorria no Rio Centro e já tinha acontecido em anos anteriores, era muito importante e conhecido, porque muitos cantores famosos iriam se apresentar naquela noite. Teria início às 9 horas da noite, porém às 9h20 aproximadamente, ocorreu uma explosão no estacionamento do Rio Centro. Dentro do veículo Puma, uma bomba explodiu e acabou vitimando 2 militares, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu na hora, e o capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que dirigia o veículo, era dono do mesmo e acabou ferido gravemente, mas foi socorrido e sobreviveu. Apesar da comoção nacional do ataque à bomba, o governo do João Figueiredo tentou amenizar a situação e distrair a população colocando outros temas na mídia, para tentar fazer com que esse caso fosse esquecido. O inquérito policial militar instaurado chegou à conclusão de que os 2 militares foram vítimas de um grupo extremista e que não era possível identificar a autoria do crime. Assim, o caso foi arquivado e continuou dessa forma até 1999. Nesse intervalo, ocorreu o fim do período da ditadura militar, onde essa violência extrema acabou deixando muitos traumas à sociedade. E foi preciso então a instauração de uma política chamada justiça de transição. Ou seja, é um conjunto de direitos, políticas jurídicas e sociais que são aplicados para tentar transicionar uma sociedade vítima de violência para um governo mais justo, no caso, a democracia. Dentre os direitos da justiça de transição estão o direito à verdade e à justiça, ou seja, a população tem o direito de conhecer tudo o que ocorreu nesses períodos de ditadura, de violência e afins. Nós, sociedade, temos o direito de saber qual é a nossa história, para que assim evitemos que isso se ocorra novamente e procuramos um caminho melhor para alcançar a sociedade que almejamos. Foi então que em 2011 foi criada a Lei 12.528, que estabeleceu uma comissão, a Comissão Nacional da Verdade, que tinha como objetivo principal investigar as violências e abusos que ocorreram entre 1946 e 1988. Então, entre 2012 e 2014, a Comissão Nacional da Verdade realizou diversas investigações, não só sobre o caso Rio Centro, como muitos outros casos de abuso que ocorreram no Brasil nesse período ditatorial. A investigação da comissão demonstrou que esse atentado foi algo planejado minuciosamente, com uma antecedência muito grande. Por exemplo, um mês antes, o diretor do Rio Centro foi demitido. Um dia antes, o coronel da polícia foi dispensado. Uma hora antes, foi trocado o chefe de segurança do evento. E no dia do evento, 28 dos 30 portões presentes no pavilhão do Rio Centro foram trancados, muitos deles com cadeado, que demonstrava uma intenção de impedir que as pessoas pudessem evacuar com rapidez. Algo cruel e preocupante. Através da análise das perícias, de todos os inquéritos que ocorreram,
a Comissão Nacional da Verdade chegou à conclusão de que a bomba estava de fato no colo do sargento, o sargento Rosário, que acabou morrendo. Então não tinha como ser algo de fora, ele não era vítima, ele era de fato alguém que estava planejando um atentado que deu errado. Ele foi vítima da fatalidade na má execução do seu plano. Ao analisar os inquéritos policiais militares, a comissão chegou à conclusão que todas as pessoas que tentavam de fato apurar a verdade que tinha ocorrido ali eram pressionadas e mais pra frente trocadas por outras pessoas que tentavam disfarçar tudo o que ocorreu. Por exemplo, a primeira pessoa que conduziu o inquérito estava de fato tentando apurar os fatos e foi afastada. Assim entrou outro coronel que fez até uma reunião para demonstrar tudo o que ele tinha concluído do caso, mas não podiam ter perguntas por parte da imprensa. Ele apenas falava suas observações. Assim termina o inquérito de 81 com duas conclusões. Os militares eram vítimas de um grupo extremo que estava insatisfeito com o regime, e a segunda conclusão era que não era possível identificar quais eram os autores desse atentado. Mas ao investigar mais a fundo, a comissão percebeu que havia uma resistência em deixar os investigadores à vontade para descobrir de fato tudo o que tinha acontecido. E assim, em 1999, houve outra abertura, outro inquérito, e assim houve a conclusão do inquérito de 99, com as seguintes considerações. O inquérito de 81 fora cerceado por pessoas que tentavam impedir que a investigação de fato ocorresse e abafar o caso, tentar falar que os militares eram vítimas quando de fato não eram. E a segunda conclusão era que os dois militares eram os responsáveis pelo ataque e tinham realizado crimes contra a segurança nacional. E aí você me pergunta, se esse inquérito já tinha demonstrado a culpa dos militares, qual a importância da comissão, já que isso já tinha sido provado? A comissão veio para trazer luz a esses inquéritos, a esses documentos, a essas ações que ocorreram que muitas vezes ninguém falava, estava acobertada por pessoas que estavam no poder e que tinham interesse de que isso nunca vazasse. A comissão veio para reunir em um relatório de fácil acesso fatos sobre a nossa história, sobre a verdade de tudo o que ocorreu e que foi enterrado pela história. Por que isso é importante para a sociedade? Porque é necessário conhecer tudo o que aconteceu de fato, todas as barbaridades, todas as intenções de um Estado que deveria proteger a população, mas estava tramando contra ela. Trancaram 28 portões, um ato que poderia ter causado uma tragédia gigantesca, mas que por um ato do destino acabou não acontecendo, ainda bem. E assim concluímos o artigo, com a ideia de que a Comissão da Verdade é extremamente necessária como instrumento para a garantia do direito à verdade e à memória, porque para a gente não esquecer de tudo de ruim que a sociedade passou e como chegamos até aqui, é necessário saber a verdade, é necessário olhar para o passado, olhar para o que de fato aconteceu, para ter um plano para o futuro melhor, onde isso nunca mais se repita. Queria agradecer a todos pela atenção, pela oportunidade, foi um prazer e esse foi o meu trabalho.